Bom dia, nobres colegas presentes aqui hoje na primeira reunião de nossa CPI. Boa noite aos assessores aqui presentes. Bom dia para os cidadãos que nos acompanham no canal 40.1 e também nas redes sociais. Daremos início agora à primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objetivo apurar denúncias de compra de votos por parte de parlamentar desta Casa. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aqui a presença dos membros da comissão, o vereador Bira, que é o relator, a vereadora Dayana Garcia, que é vogal interrogante, o vereador Peterson, também vogal interrogante, e justificar a ausência do vereador Toninho do Raio-X, também vogal interrogante, que encontra-se em trabalho nesse momento. Primeiramente, gostaria de explicar para a população o que é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, de acordo com o artigo 100 do nosso regimento, as comissões parlamentares de inquérito serão criadas para apuração de fato determinado que inclua na competência municipal. As comissões parlamentares de inquérito serão constituídas mediante requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. O requerimento de constituição deverá conter a especificação do fato ou fatos a serem apurados, o número de membros que integrarão a comissão, não podendo ser inferior a 3. A indicação, se for o caso, dos vereadores que servirão como testemunhas. Artigo 102. Apresentado o requerimento, o presidente da Câmara nomeará de imediato os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito mediante sorteio dentre os vereadores, estipulando um prazo para a conclusão nunca superior a 90 dias. Fará obrigatoriamente parte da comissão o vereador primeiro subscritor do requerimento, valendo o sorteio apenas para os demais. Consideram-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que forem indicados para servir de testemunha. Artigo 103. Composta a Comissão Parlamentar de Inquérito, seus membros elegerão um presidente e o relator. Caberá ao presidente da comissão designar local, horário, data de reuniões e requisitar funcionários, se for o caso, para secretariar os trabalhos da comissão. A comissão poderá reunir-se em qualquer local. As reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito somente serão realizadas com a presença da maioria de seus membros. Todos os atos e diligências da comissão serão transcritos e autuados em processo próprio, em folhas numeradas, datadas e rubricadas pelo presidente, contendo também a assinatura dos depoentes, quando se tratar de depoimentos tomados de autoridades ou de testemunhas. Os atos e diligência que trata o caput deste artigo serão públicos, salvo, de forma fundamentada, a maioria dos membros da comissão decidir de forma contrária. A Comissão Parlamentar de Inquérito, no interesse da investigação, poderá proceder vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência, requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação de esclarecimentos necessários, transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhe competirem. É de 15 dias úteis, prorrogado por mais 5, desde que solicitado devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados
pelas comissões parlamentares de inquérito. No exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões parlamentares de inquérito, através de seu presidente, determinar as diligências que reputarem necessárias, requerer a convocação de autoridades municipais da administração centralizada e descentralizada, tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, proceder às verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos municipais da administração direta e indireta. O não atendimento às determinações contidas nos artigos anteriores, no prazo estipulado, faculta ao presidente da comissão solicitar, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário. As testemunhas serão intimadas e deporão sob as penas de falso testemunho, previsto na legislação penal, e, em caso de não comparecimento, sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade onde reside ou se encontra, na forma do artigo 218 do Código Penal. As citações e intimações deverão ser realizadas com antecedência mínima de 5 dias. Se não concluir seus trabalhos no prazo que lhe tiver sido estipulado, a comissão ficará extinta, salvo se antes do término do prazo, seu presidente requerer por menor, igual ou maior prazo, admitido mais de um requerimento de prorrogação, a ser aprovado em plenário em sessão ordinária ou extraordinária. A comissão concluirá seus trabalhos por relatório final, que deverá conter a exposição dos fatos submetidos à apuração, a exposição e análise das provas colhidas, a conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos, a conclusão sobre autoria dos fatos apurados como existentes, a sugestão das medidas a serem tomadas com sua fundamentação legal e indicação das autoridades ou pessoas que tiverem competência para a adoção das providências reclamadas. Considera-se relatório final o elaborado pelo relator eleito, desde que aprovado pela maioria dos membros da comissão. O relator terá o prazo de 10 dias para elaborar o relatório, o qual deverá ser entregue antes de vencido o prazo final da comissão. Para tanto, deverá ser aberta vista dos autos ao relator. Rejeitado o relatório a que se refere o artigo anterior, considera-se relatório final o elaborado pelos demais membros com voto vencedor. Elaborado e assinado o relatório final, será protocolado para ser lido em plenário na fase do expediente da primeira sessão ordinária subsequente. A Secretaria da Câmara deverá fornecer cópia do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao vereador que a solicitar, independente de requerimento. Por fim, o relatório final independerá de apreciação do plenário, devendo o presidente da Câmara dar-lhe encaminhamento de acordo com as recomendações nela proposta. Bem, senhores, como vimos, está bem claro nos artigos do nosso regimento que foram lidos, que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem como missão analisar o fato das denúncias,
verificar as provas existentes de materialidade dessa denúncia e, se comprovada a denúncia, encaminhar a cópia para as autoridades competentes para a adoção das medidas necessárias. Então, é bom desmistificar que a CPI ela não tem o poder para caçar ninguém, a CPI ela não tem o poder aqui de prender ninguém, de destituir nenhum servidor do cargo. Ela tem o objetivo de apurar. E, apurando algo, remeter àquelas autoridades que têm a competência para adotar as medidas necessárias. Bom, passaremos agora à leitura do requerimento que foi aprovado na reunião ordinária de ontem, dia 13 de maio, por esta Câmara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, venho, por intermédio deste, solicitar a Vossa Excelência, com anuência do plenário, a instalação de comissão parlamentar de inquérito, com base no artigo 100 do Regimento Interno, composta por 5 integrantes desta respeitável Casa de Leis, observando os artigos 101 e 102 e os seus respectivos parágrafos. A CPI terá como objeto a análise de denúncias formuladas em mídias sociais por um cidadão de nossa cidade, dando notícia de uma suposta compra de votos por parte de um legislador de nossa casa durante as eleições de 2016. E não obstante o Ministério Público ter solicitado a abertura de inquérito, e não obstante a Comissão de Ética desta casa ter agido com rapidez que o caso merece e já ter aberto um processo, entendemos que a CPI poderá não somente contribuir com o Ministério Público, como com a Comissão de Ética, uma vez que a Comissão de Ética não possui poderes de polícia, tal como uma CPI. Dentre os poderes, destaca-se proceder a vistorias e levantamento nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência, requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação de esclarecimentos necessários, requerer a convocação de autoridades municipais da administração centralizada e descentralizada, tomar depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, proceder às verificações contáveis em livros, papéis e documentos dos órgãos municipais da administração direta. Além do mais, o não atendimento às determinações acima citadas, no prazo estipulado, faculta ao presidente da comissão solicitar, em conformidade com a legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário, o que não acontece no processo da Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Cidadania. Assim, visando apurar as denúncias apresentadas contra o vereador desta casa, se são verídicas ou não, apurar se há possíveis envolvimentos de outros servidores públicos ou agentes políticos na suposta compra de votos, entendemos que a Comissão Parlamentar de Inquérito será o instrumento mais ágil e competente, pelo que solicitamos a aprovação do requerimento. Bem, o requerimento foi lido na nossa reunião de ontem, consta com as assinaturas suficientes, mais do que suficiente para sua abertura, motivo pelo qual nós estamos aqui hoje reunidos. Como primeira parte e primeiras ações, nós solicitamos ao relator que encaminhasse ao presidente desta casa um requerimento solicitando alguns apoios. E eu gostaria de pedir ao vereador Bira, o relator, que faça a leitura do requerimento que será protocolado hoje com solicitações ao presidente desta casa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores que compõem a comissão da CPI parlamentar. Cumprimento a todos que compõem o plenário, aqueles que nos assistem em suas casas. Ofício 02/2019, CPI. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Lavra. Solicitação faz, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a criação do Poder Legislativo Municipal
mediante a nomeação aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, com fundamento no artigo 23, artigo 44 e artigo 45, da Lei Orgânica do artigo 7, artigo 107, artigo 108, a resolução do número 68/2011, que se trata do regimento interno da Câmara Municipal de Lavras, solicita a Vossa Excelência a designação do assessor jurídico dessa casa, Dr. Paulo Luciano, para participar das oitavas de testemunha em termo de declaração dos envolvidos, bem como prestar a devida assessoria jurídica a esta comissão. Designar o diretor administrativo dessa casa como escrivão durante as oitavas de testemunha e termo de declaração oitivas de testemunha e de termas de declaração dos envolvidos. Na oportunidade, esclareço que as primeiras oitivas estão marcadas para o dia 17. Uma correção, perdão. Dia 21, 9, 10 e 11. Às 9h30, às 10h30 e às 14 horas. Lavras, 14 de maio de 2019, presidente da comissão, Antônio Claré dos Santos. Também solicitamos, através de requerimento, a prestação de algumas informações necessárias para o início das investigações. Essas solicitações serão feitas ao prefeito municipal de Lavras. Onde está o requerimento? Ficou lá embaixo na sala. Gostaria de solicitar ao vereador Bira que também fizesse a leitura da intimação que será entregue ao senhor Darcy Tavares. Ao excelentíssimo senhor Darcy Tavares, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Poder Legislativo Municipal mediante a nomeação aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, com fundamento no artigo 23, artigo 44, artigo 45 da Lei Orgânica e o artigo 107, artigo 108 da Resolução 68/2011, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Lavras e sob pena de responsabilização nos termos da legislação vigente, convoca a Vossa Senhoria a prestar esclarecimento acerca da denúncia formuladas em redes sociais sobre possível compra de votos por vereador dessa casa. No dia 21 de maio de 2019, às 9h30, no plenário da Câmara Municipal de Lavras. Na oportunidade, esclarecer-lhe que, com conformidade com a lei número 13.367, de 5 de dezembro de 2016, o não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que reside ou se encontre nos termos do artigo 208 e 219 do Decreto de Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. A excelentíssima senhora Eliane Cristina França de Brito Zemp, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Poder Legislativo Municipal, mediante a nomeação aprovada de uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, com fundamento no artigo 23, artigo 44, artigo 45 da Lei Orgânica e artigo 107 e artigo 108 da Resolução do número 68/2011, que trata do regime interno da Câmara Municipal e sob pena de responsabilização, nos termos da legislação vigente, convoca Vossa Senhoria a prestar esclarecimento acerca da denúncia formulada em redes sociais sobre possível compra de votos por vereador desta casa,
no dia 21 de maio de 2019, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lavras. Na oportunidade, esclareço que li, em conformidade com a lei número 13.367, de 5 de dezembro de 2016, não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que reside ou encontre-se nos termos dos artigos 218 e 219 do Decreto de Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Da mesma forma, já solicitamos também a intimação da testemunha André Luiz Fontes. Excelentíssimo senhor André Luiz Fontes, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Poder Legislativo Municipal, mediante a nomeação aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, com fundamento no artigo 23, artigo 44, artigo 45 da Lei Orgânica e o artigo 107, artigo 108 da Resolução 68/2011, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Lavras, que, sob pena de responsabilização nos termos legislativos vigentes, convoca a Vossa Senhoria a prestar esclarecimento acerca das denúncias formuladas em redes sociais sobre possível compra de voto por vereador desta Casa, no dia 21 de maio de 2019, às 11 horas, no plenário da Câmara Municipal de Lavras. Na oportunidade, esclarecer-lhes que, em conformidade com a lei de número 13.367, de 5 de dezembro de 2016, não comparecimento da testemunha sem motivo a sua intimação será solicitado ao juiz criminal da localidade que reside e que se encontra nos termos do artigo 218 e 219 do Decreto de Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código Penal de Processo. Obrigado, vereador. Estarei suspendendo a reunião por 5 minutos para impressão do ofício. Será encaminhado ao Executivo solicitando as informações preliminares para a continuidade dos trabalhos. 5 minutos.
retornando os trabalhos da nossa CPI, repassar aqui para o nosso relator, vereador Bira, para a leitura de ofício que está sendo destinado ao Executivo, solicitando informações preliminares. Novas informações serão solicitadas à medida que forem sendo ouvidas as testemunhas. Então, as informações solicitadas contidas nesse ofício são informações iniciais para darmos continuidade ao processo apuratório. Ofício 01/2019 CPI. Excelentíssimo chefe do Executivo Municipal de Lavras. Assunto: requisição de informação FACE. Como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Poder Legislativo Municipal, mediante a nomeação aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, com fundamento no artigo 23, artigo 44, inciso 3, do artigo 45, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal e artigo 107, inciso 2, artigo 108, inciso 2 e 3, da Resolução do número 68/2011, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Lavras, solicita a Vossa Excelência a prestar as seguintes informações: se o cidadão Darcy Tavares e Eliane Cristina France Brito Zemp foram nomeados para qualquer tipo de cargo ou função pública nos anos de 2017 e 2019. Segundo, caso afirmativo, favor prestar as seguintes informações: a data de nomeação e a data de exoneração dos servidores. B. Função desempenhada pelos servidores e local de trabalho. C. Se os servidores possuíam qualificação para as funções que foram designados. D. Motivo da exoneração. E. Se as referida nomeação foram iniciativa do Executivo ou atendendo o pedido de outras pessoas. Terceiro, solicita-se ainda cópia dos atos de nomeação e exoneração, bem como cópia das pastas funcionais dos referidos servidores. Agradeço, vereador relator. Então, em síntese, nessa primeira reunião ordinária, já está agendado a oitiva das 3 primeiras testemunhas para o dia 21 de maio, sendo Darcy Tavares às 9 horas da manhã, Eliane Zemp às 10 horas e André Luiz Fonte às 11 horas. Além disso, a comissão solicitou ao presidente desta casa a designação da assessoria jurídica para acompanhar a oitiva dessas testemunhas e assessorar a comissão parlamentar de inquérito, bem como está oficializando ao Executivo Municipal solicitando as informações iniciais para o andamento dos trabalhos. Eu gostaria de perguntar se mais algum vereador deseja propor mais alguma ação nesta nossa primeira reunião. Bom dia. Para mim está perfeito assim e vocês podem contar comigo nas próximas reuniões. Eu vou estar presente e bom dia. Vereador Peterson. Bom dia, senhor presidente. Bom dia às pessoas que nos assistem. Bom dia às pessoas presentes no plenário. Então, para avisar aqui a iniciativa, tá, Claré? E para mim, para início de trabalho, está suficiente. Obrigado. Ok, agradeço a participação dos vereadores e solicito aos mesmos que se aprofundem nas notícias que deram origem a esta CPI e que formulem e preparem suas perguntas que serão dirigidas às testemunhas no próximo dia 21. Então, no próximo dia 21, 5 dias após a cientificação das testemunhas, conforme nosso regimento, estaremos de volta nessa casa para ouvir o que tem a dizer as testemunhas que foram apresentadas hoje em nossa reunião. Agradeço a presença de todos os vereadores da comissão, aos assessores presentes aqui hoje na nossa casa e também ao cidadão que nos acompanha. Muito obrigado e até a próxima reunião.
entendendo solicitação aqui da nossa administração, a priori, a comissão parlamentar de inquérito, composta por estes vereadores, tem a intenção de transmitir todas as reuniões possíveis, todas aquelas que forem realizadas. Pode ser que a comissão, durante o processo, tenha que fazer uma reunião fora da casa, aí fica difícil, talvez, a transmissão pela TV. Mas eu acho que, se eu não me engano, é a primeira vez na história dessa casa que uma CPI está sendo transmitida ao vivo pela televisão. Isso demonstra o nosso compromisso e a nossa transparência com todos os atos que serão levantados, discutidos, analisados e apurados por essa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado a todos.